Estamos de volta com a nossa série de programas ADVB Talk, que, como vocês sabem, aqueles que assistiram ao nosso primeiro programa, é uma conversa que nós pretendemos ter com personalidades, as mais variadas, com o sentido de que a experiência dessas pessoas que a gente quer transmitir para vocês através desse meio muito moderno, né, a internet, né, seja uma coisa relevante que possa ajudá-los na formulação dos seus próprios planos de atividade empresarial no futuro. E, inclusive, ajudar no presente, né? Porque correção de rumo é sempre uma coisa muito importante em qualquer empresa. O Thiago Felipe representa aqui a geração mais jovem do que eu, não muito, um pouco mais jovem do que eu, porque eu acho que às vezes eu me sinto mais jovem do que ele, mas ele tem tido uma presença importante na liderança desse movimento dos jovens, em função, por exemplo, da ADVB. Ele criou na ADVB a ADVB Jovem. E vocês sabem, as entidades como a ADVB, eu participo de outras também, sempre tiveram um grave problema, que é o problema da renovação dos seus quadros, né? Essas entidades foram sempre formadas por um grupo de pessoas idealistas que quiseram formar alguma coisa importante naquela época e tem dificuldade no futuro de renovar os seus quadros. Portanto, o que o Thiago Felipe tem feito na ADVB, no capítulo ADVB Jovem, é uma demonstração de que é possível que a nossa entidade, que a gente se reúna aqui brevemente para comemorar o 150º aniversário do ADVB, né, porque nós vamos prover com isso a continuidade da nossa entidade. Mas, além, vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Mas o que eu queria começar te perguntando, por que você qual é a tua trajetória no mundo empresarial? Explica um pouco para a gente. Bom, acho que o resumo, Faveco, até porque eu não tenho tanta idade assim, né, dá para resumir em poucas falas, mas basicamente eu fiz escola brasileira, né, ao final do colegial acabei aplicando para as faculdades brasileiras, mas acabei decidindo ir para os Estados Unidos. Então toda a minha formação foi feita lá. Isso, apesar de todo o prestígio, né, e toda a qualidade que as universidades brasileiras têm, o que eu pude ter lá foi uma experiência totalmente fora da caixa para mim, né, em sendo brasileiro, em vivendo no Brasil, ao me deslocar, né, ir para um outro local, com outra cultura, com outros vícios e hábitos, né, isso foi um aprendizado muito bom. Além de viver sozinho, né, ter que se virar para pagar as contas, fazer bico aqui e ali para juntar um dinheiro, trabalhar na faculdade. Você tem uma ideia, essa é uma parte da experiência. Que faculdade foi, Tiago? Chama Universidade da Pensilvânia, onde tem a escola Wharton de Business. Eu né? dei palestra na Wharton, by the way. Muito bom, lá é um lugar, né, fantástico. Ivy League. Ivy League, tem esse prestígio, né? Prestígio. Mas o que é legal é que eles fazem com que todos os alunos, né, independente do curso, do histórico, né, de que família vem, né, passar por todo esse ciclo de aprendizado que é muito importante. Então não é só o aprendizado na sala de aula, que isso é essencial, né? A parte técnica, o ensinamento da educação do livro, vamos dizer assim, isso é importante. Mas a riqueza que eu tive de experiência lá foram em atividades como ser lanterninha do teatro da faculdade, auxiliar... de vida, não é? De vida, né? Auxiliar pessoas, tanto a achar os seus assentos, como até uma curiosidade, no primeiro dia que eu fui trabalhar lá, teve uma senhorinha que passou mal, a gente teve que pegar kit de primeiro socorro, quer dizer, é uma experiência totalmente diferente do só o estrito à sala de aula, né? Outras experiências foram organizar banco de sangue, né? Doação de sangue na universidade junto com a Cruz Vermelha. Eu fui presidente do Pan Brazil Club, lá da universidade. Isso permitiu entender, né, como a instituição deveria navegar, ainda mais dentro de outra instituição, que é a própria universidade, para conseguir fundos, para conseguir coisas que a gente queria, né? Uma sala, ou fazer um evento, uma festa, ou alguma coisa do tipo. Então isso foi muito rico. Isso foi, pelo menos na minha opinião, uma decisão bem acertada, porque me permitiu, quando eu entrei para o mercado de trabalho, conhecer um pouquinho mais os meandros, né, de como... A vida real. A vida real. Mas te deu também muitos ingredientes para a tua formação como líder, não é? Sim, sim. Né? Quer dizer, líder de um movimento, líder de uma causa, líder de uma situação, não é? Sim. Uma pergunta que eu queria te fazer, Thiago, quando tu decidisse ir para a Universidade Americana, Wharton no caso, a tua intenção foi ir para aprender ou ir porque, estando lá e tendo um diploma de Wharton, o teu valor no mercado de trabalho seria maior, tu irias ganhar mais? Qual foi o grande motivador?
Isso também foi um motivador, mas eu acho que, em primeiro lugar, foi a questão da língua, né? Talvez colocar as duas primeiras coisas. Acho que a língua, ter o inglês, né, por incrível que pareça, apesar do mundo digital, cosmopolita que a gente tem hoje em dia, ainda é um diferencial para o mercado de trabalho, especialmente aqui no Brasil. Então, acho que para mim foi a junção desses fatores. Primeiro, a língua. Segundo, ter uma experiência... Aprender a língua, né, de fato, né, ter um inglês fluente, né, e não um inglês só de sala de aula, né, de aula de inglês aqui do Brasil. E a experiência de estar fora. Eu acho que isso, pelo menos na minha cabeça e também na cabeça dos meus pais, seria um divisor de águas. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem geralmente o modo, né, que a gente, quando vai para a faculdade, né, a gente mora ainda com os pais, né, geralmente o pessoal dirige até a faculdade, estuda lá o dia inteiro, volta para casa. Nada de errado com isso, mas nos Estados Unidos, como a faculdade é 24/7, você acaba tendo muito mais interações, né, com coisas distintas. Então, faz-se muito trabalho comunitário. A Universidade da Pensilvânia, ela fica numa região da Filadélfia que chama West Philly, que é uma área muito pobre, é uma das áreas mais pobres dos grandes centros urbanos nos Estados Unidos. Então, a universidade força, né, induz a gente a fazer muito trabalho nessas comunidades. É uma coisa quase do dia a dia. Então, até como você bem colocou, fez com que eu não só aprendesse a exercer algum tipo de liderança, como, por exemplo, no Clube de Brasileiros, ou até na própria fraternidade que eu participei, mas também vendo exemplos de outras pessoas, porque como você acaba se envolvendo em diversas instituições e frentes, você em algum momento é o que lidera, em alguns momentos você é o liderado. Então, você vê aquilo que funciona, que não funciona, estilos diferentes. Isso, acho que, como experiência, é muito rico. É muito importante. Outro dia, já faz algum tempo, eu li o negócio do aprender, né? A compulsão por aprender, né? Li uma pesquisa feita por uma grande universidade americana, a mais famosa universidade americana no ramo dos negócios. Qual é, na tua opinião? Universidade da Pensilvânia, Wharton. Não é Wharton que eu li, não. Em todo caso, tem que puxar a sardinha, vender, né? Em que o pesquisador, o grupo de pesquisadores acompanhou um grupo de jovens, de alunos, né, durante 10 anos. Quer dizer, 10 anos depois que eles se formaram, né? E a pergunta inicial era: por que você escolheu vir para esta universidade que é considerada tão difícil, né? Qual era a motivação? Né? E os alunos responderam, 80%, quase 80% deles respondeu que a motivação era porque, tendo um diploma daquela universidade, o valor dele no mercado de trabalho seria muito maior. Então, ele achava que com aquele diploma ele ia ganhar mais dinheiro. E os outros 20% responderam que tinham escolhido aquela universidade porque eles achavam que lá iriam aprender mais. 10 anos depois, foram buscar de novo e pesquisar aqueles jovens, né? E deu o seguinte resultado: aqueles jovens que tinham ido para a universidade para aprender mais, estavam melhor de vida e ganhando muito mais do que aqueles que entraram lá achando que o diploma ia simplesmente produzir resultado financeiro para ele, entende? Então, essa tua experiência ecumênica, né, eclética, lá em Wharton, né, na Pensilvânia, que deve ter sido importante para a tua formação como empresário. Tu é filho de empresário também, sim, tem mais essa. Sim. Né? A minha maior escola, com certeza, foi a experiência familiar, né? Meu pai e minha mãe, né, Luca e Luísa, eles sempre foram e são a grande inspiração que eu tenho em tudo que eu faço, seja no âmbito familiar, pessoal, ou seja no trabalho. Tu tiveste essa vantagem, né? Mas muitos jovens da tua idade, ou antes ou depois, não têm essa mesma facilidade, né? Sim. De lidar com os conceitos do mundo empresarial dentro de casa, né? Como estimulador da sua atividade futura. Então, você tem que se virar sozinhos, né? Sim. Muitos até são filhos de gente muito humilde, né? Que carregaram, né, construíram a sua carreira com muito esforço até chegar aonde chegaram. E geralmente essas pessoas assumem posições de liderança muito fortes depois, né, quando tiveram uma vida muito difícil pela frente e chegaram lá. Mas é por isso que tu trabalha no campo da tecnologia, não é? Tecnologia, que é um negócio cuja definição é impossível de fazer, porque a amplitude é tão grande
e se desenvolve com uma rapidez tão imensa, né, que é difícil você definir o que é um empresário de tecnologia, né? Mas pelo que eu conheço da empresa do teu pai, acho que vocês prestam um serviço muito importante como integradores. O que significa isso? Exato. Hoje o negócio meu, né, a empresa se chama Icon, o principal objetivo nosso é entender, né, demandas que o mercado tem, entender onde existe uma oportunidade, até para usar o termo da moda, né, uma disrupção técnica, operacional, em algo que, digamos, o mercado já fazia de um jeito há muito tempo, né? Então a gente tem que trazer algo que, no primeiro momento é difícil, porque tem que ter quase que uma catequese do mercado, né? Porque quando você quebra um paradigma, né, quando o mercado faz uma tarefa, né, tem um modus operandi já definido há uma década, mercado de tecnologia, uma década é quase que um tempo de universo. É um né? século. É um século, né? Então a gente identifica onde pode ter melhoria e que ferramentas, né, no mercado, e geralmente nos Estados Unidos, se adequam a essa demanda que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje na Icon a gente foca em alguns segmentos específicos. Por exemplo, a gente faz gestão de parque de computadores, que historicamente é um mercado dominado pelas grandes empresas, né, por Microsoft, HP, etc. E a gente trouxe uma solução da Califórnia que tem uma abordagem totalmente diferente e que de como fazer essa gestão. Uma economia grande, né, para o usuário. Né? Uma redução grande. Para todas as nossas soluções, elas têm que cumprir com 2 predicados, né? Pelo menos para o mercado brasileiro, no meu entendimento, isso é extremamente importante. Trazer essa disrupção operacional, ou seja, ela tem que fazer melhor, ou fazer mais eficiente, ou fazer em menos tempo, ou fazer com custo menor. E, além disso, na parte do custo do software, né, licenciamento, infraestrutura, etc., ser menor também. Então, a gente tem que trazer a disrupção nos 2 pilares, tanto operacional quanto financeiro. Produzir resultado palpável para o teu freguês, né, para o teu cliente. Né? Com certeza. Ainda mais em tempos de crise. Né? O que, acho que todas as soluções que a gente hoje trabalha no portfólio, elas se adequam a esse tempo que o Brasil, infelizmente, está passando de crise econômica. Né? As empresas estão cortando investimento. Mas Thiago, crise econômica ou não, uma das obrigações do empresário é eficiência, não é? Então, mesmo que ele estiver trabalhando num mercado abastado, entende, em franco crescimento, não pode perder de vista como empresário nunca, não é, a eficiência, quer dizer, a racionalização de custos e com um investimento menor tem uma produtividade maior. Então, claro que num ambiente de crise, uma solução, né, esse tipo de solução tem um apelo muito mais forte. Pelo maior. Porque o sujeito está atravessando grande dificuldade. Né? Mas quem é o vendedor na empresa de vocês? Hoje, diria que o principal sou eu. Né? Como eu ocupo essa posição de liderança e na minha visão, e até pelos ensinamentos que a gente tem na ADVB, o principal líder de uma organização é o principal vendedor. Ele que está a campo e até literalmente hoje na empresa, até pelo número reduzido de pessoas que a gente tem, eu sou o principal profissional que vai a campo, né? Que vai a mercado, tentar ouvir o cliente, entender as demandas e ofertar aquilo que a gente tem para fazer de diferencial. E como tu te apresenta no prospect, no futuro possível cliente, como vendedor ou como médico? Porque você faz uma anamnese do cliente, né? O médico Sim. faz isso, né? Para poder receitar o remédio adequado, né? Na verdade, até um ponto importante da nossa empresa lá na Icon, todo mundo que entra na empresa, na primeira entrevista, no primeiro bom dia, a gente já deixa claro que todos são vendedores. Todos. Então, a equipe hoje é composta por mim, por pessoas que cuidam da parte administrativa e pessoas que cuidam da parte técnica. E eu costumo até dizer lá que a gente tem uma área técnico-comercial e uma área comercial-técnica. Justamente para deixar claro que todo mundo vende. Todo mundo, do estagiário até todo mundo está o dia inteiro vendendo. Todo call, toda sessão online, toda implementação ou todo suporte remoto que a gente dá aos softwares são oportunidades de venda. A gente costuma entender toda interação humana é um momento que a gente tem para fazer uma venda. Fazer uma venda não no sentido preciso efetivar uma ordem, né, de compra. Pedido. Mas é uma oportunidade para você cativar o cliente, mostrar qualidade, serviço. Isso é a construção e de manter venda. ao longo do tempo, né? Manter ao longo do tempo. Um processo de venda, é um processo contínuo, né? Se você quiser manter o seu cliente, né? Ao longo do... Eu conheço
Eu, por exemplo, mantive clientes com os quais eu trabalhei 35 anos. Quer dizer, é uma atividade, não é, de venda constante, diuturna, não é? Não há nenhum momento em que você não deixe de executar esse vetor particular da venda, não é? Então, qual é o conselho que você daria para os jovens que hoje pretendem empreender no Brasil? Olha, primeiro, até o que vocês comentaram, né, no programa anterior com o Latifi, é conhecer, né? Acho que a gente tem que ter um otimismo, né, tem que ser um sonhador, mas mantendo o pé no chão, né? E o pé no chão vem quando você entende onde você vai pisar, que caminho mais ou menos você quer percorrer. Por mais que a gente saiba que o caminho que a gente traça não vai ser o caminho que vai ser perseguido, né? Necessariamente. Vai ser, porque a vida vai te fazendo essas mudanças, mas entender antes e não simplesmente ir naquele achismo, né? Ou naquele otimismo excessivo de que empreender é tudo maravilhoso, que tudo é lindo. Achismo, né? Vamos debater um pouquinho esse negócio de achismo, quer dizer, que é um problema que afeta ainda uma quantidade. Por que existe uma mortalidade tão grande de pequenos empresários no Brasil, inclusive com pesquisa do Sebrae, né? Que empresas que são criadas e morrem no primeiro ano, e outra grande quantidade morrem no segundo. A maioria é porque eles não aprenderam, não procuraram aprender, né? E vão embanados pelo achismo. Sim. Sem ter uma visão muito mais clara. Uma visão muito superficial, né? Ter uma visão mais profunda do ambiente no qual e vai muito nesse achismo, né? Pega as ideias pré-concebidas, né? Acha que, como até vocês comentaram no último programa, que ser empreendedor, tudo é mais fácil, né? Que pode tirar férias a qualquer momento, porque você é o seu próprio patrão. É tudo exatamente o oposto, contrário. Né? E acho que todo mundo, antes de empreender, pelo menos na minha visão, eu percebi muito isso porque a Icon é uma empresa que já está completando 7 anos, né? E durante esses últimos 7 anos, de 2011 para cá, muitos amigos meus empreenderam. Até foi o grande boom do empreendedorismo, né, recente que a gente teve, foi de 2010 para cá, né? Infelizmente, eu não tenho nenhum amigo próximo a mim que hoje está com a empresa aberta. Todos voltaram para o mercado de trabalho, infelizmente. O que é uma infelicidade, né? É uma infelicidade para o Brasil, porque muitos negócios eram bons, todos são pessoas competentes, mas eu percebi muito assim, que tem que ter uma diferenciação, você tem que entender, quando for abrir um negócio, se o que você tem na mão é uma ideia, é um protótipo, é um produto, ou de fato é um negócio. Tem muitas ideias que podem virar um produto, né? Coisas como informais, teve uma época que muita gente fazia artesanato, customizava sandália havaiana, né? Aliás, fazendo marketing aqui da Havaiana. Então, isso é um produto, mas não necessariamente isso pode virar uma empresa, um negócio, com todos os custos que o Brasil, infelizmente, gera para a gente de burocracia, né? De documentação, de papelada. A famosa história de que o empresário no Brasil é um herói, não é? É um herói. Muito bem, meu herói, Tiago Felipe, na ADVB Jovem, quais são os teus planos lá? Nós velhos do Conselho aqui, somos muito gratos à tua atuação na criação dessa divisão, tá? Importantíssima para a saúde da nossa entidade. O que você imagina? O que está acontecendo? Qual é o teu diagnóstico do quanto foi conseguido até agora e o que se espera conseguir? Olha, a gente está ainda nos primeiros passos, né? Para ser bem transparente, Fábio. Então, o principal objetivo nosso é replicar os objetivos da ADVB, né, no público jovem. E jovem, como a gente sempre fala lá dentro, não é necessariamente pessoas de menos idade, né? Jovem é quase que um estado de espírito. Mas os objetivos da ADVB, pelo menos nesse público de menor idade, a gente percebe que é uma geração, inclusive a minha, que não tem muito laço, né, com as instituições, as pessoas talvez se tornaram mais independentes e acabaram perdendo um pouco essa sensação de que é preciso estar, né, em sociedade. Então, associações como a ADVB são um reflexo disso. A partir do momento que você integra, né, um network de pessoas, isso primeiro vai beneficiar você mesmo. Você vai aprender, você vai trocar conhecimento com outras pessoas, vai ampliar, né, o número de pessoas que podem te ajudar, porque querendo ou não, tudo no mercado corporativo, né, tudo na vida profissional, especialmente, é ajuda. Ninguém constrói nada sozinho, né? Ao contrário do que às vezes
alguns tentam pintar, né? Todo homem, o self-made man, ele teve ajuda, ele não construiu nada sozinho. Então, a gente percebe um pouco que a geração minha perdeu esse gosto, ou não aprendeu, talvez, mesmo com esse gosto. o ingresso no nosso léxico, né, atual da economia colaborativa como fundamental para o crescimento da empresa, essa economia colaborativa é isso, não é? Exato. Que é um desenho moderno de avançar empresarialmente no mundo capitalista. Exato. E na minha geração, né, nesse mundo mais novo, acho que os jovens perderam um pouco a mão de pedir ajuda, sabe? Acho que a gente acha que, ainda mais com esse mundo digital, e mais as notícias que a gente vê, né? Olha, alguém criou um aplicativo e ficou milionário. Passa uma impressão errada, né? 99% do empresariado constrói os seus negócios e tem o seu sucesso paulatinamente, é uma construção. Não existe um grande tijolo boom. sobre tijolo. É gradual. E para isso você tem que estar inserido no mercado, você tem que estar dentro de associações com esse conhecimento sendo compartilhado. Bom, Tiago, a gente queria te cumprimentar por essa iniciativa na ADVB, né, de trazer os jovens para dentro da entidade, né, e transmitir a eles que retransmitam os princípios da nossa entidade. Temos certeza de que isso é um fator importantíssimo para a longevidade, né, perenidade da ADVB. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Nós aqui estamos terminando porque estão mandando a gente terminar, porque infelizmente a gente tem a ditadura do tempo, né? Muito obrigado, Tiago. Sucesso e parabéns. Obrigado, Faveco.